Bom, olá, seja muito bem-vindo ao História em Pauta. Eu sou o Anderson e no episódio de hoje vamos viajar no tempo para entender um dos momentos mais fascinantes da história da humanidade, o Renascimento Cultural. Você já parou para pensar por que essa época é chamada de Renascimento? O que exatamente estava renascendo? Fica com a gente que a resposta pode surpreender. O que foi o Renascimento? O Renascimento foi um momento cultural, artístico e científico que começou na Europa, principalmente na Itália, entre os séculos XIV e XVI. A palavra renascimento vem do italiano rinascimento e representa a ideia de um renascer dos valores da antiguidade clássica, ou seja, da arte, da filosofia e da ciência da Grécia e de Roma Antiga. Mas atenção, isso não significa que a Idade Média foi uma época de trevas total, como se costuma dizer por aí. Essa visão já é bem ultrapassada. O que aconteceu no Renascimento foi mais uma mudança de perspectiva sobre o ser humano, sobre o conhecimento e sobre a arte. Humanismo. O homem no centro de tudo. Um dos pilares do Renascimento foi o humanismo. Enquanto na Idade Média o foco estava muito mais em Deus e na salvação da alma, no Renascimento o ser humano volta a ser o centro das atenções. Isso não quer dizer que as pessoas deixaram de ser religiosas, longe disso, mas o foco passou a incluir o ser humano como um ser racional capaz de entender o mundo, criar arte, pensar e descobrir. A frase "o homem é a medida de todas as coisas", atribuída a Pitágoras na Grécia Antiga, foi praticamente o lema do período. A arte renascentista, beleza, simetria e emoção. A arte do Renascimento foi uma revolução. Artistas começaram a representar o corpo humano com muito mais realismo, estudando anatomia, luz, sombra e perspectiva. Sabe aquela ideia de profundidade nos quadros? Foi no Renascimento que a perspectiva linear começou a ser usada com maestria. E olha só alguns dos nomes dessa época: Leonardo da Vinci, um gênio por trás da Mona Lisa e da Última Ceia; Michelangelo, escultor de Davi e pintor da Capela Sistina. Esses artistas eram muito mais do que pintores. Muitos eram engenheiros, cientistas, arquitetos e filósofos, o que mostra como o conhecimento era visto como algo integrado e não separado em caixinhas como hoje. Ciência e descobertas. O Renascimento também foi um período de grandes descobertas científicas. Pessoas como Galileu Galilei, que apontou seu telescópio para o céu e desafiou a visão geocêntrica; Copérnico, que propôs que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário. O método científico começou a surgir e a observação da natureza passou a ser mais valorizada do que apenas repetir o que os livros antigos diziam. Mas por que o Renascimento surgiu justamente na Itália? Existem vários motivos, as quais como as cidades italianas como Florença, Veneza e Roma eram ricas graças ao comércio. Existia uma elite que financiava artistas e pensadores, os famosos mecenas. E também havia o contato com o conhecimento do mundo árabe, que preservou muitos textos clássicos que haviam se perdido na Europa. Além disso, o fim da Idade Média,
Com a crise do feudalismo, as grandes navegações e a invenção da imprensa criou um clima ideal para um renascimento das ideias. É isso.